Quando o assunto é tratamento de imagem, não dá pra negar que o Photoshop é o melhor software do mercado. Mas e aí, você sabe como tudo isso começou? 1987, Califórnia. Um cara chamado Thomas Knoll trabalhava na sua tese de doutorado e acabou criando um código no seu computador que exibia imagens em tons de cinzas no monitor bitmap preto e branco. Esse programa originalmente foi chamado de Display e foi aí que o Photoshop deu os seus primeiros passos. Só que esse código não tinha nada a ver com a sua tese. Então o Thomas acabou deixando esse código de lado por alguns anos. Foi aí que o seu irmão John, que na época já trabalhava na Industrial Light and Magic, ele era supervisor de efeitos especiais, e ele queria explorar um pouco mais essa parte de manipulação de imagem. Foi aí que ele chamou o irmão dele ali, né, juntou os dois e falou, cara, vamos desenvolver isso aí, vamos ver o que dá. Em 1988, o programa evoluiu e aí ganhou o nome de Imagine Pro, que logo em seguida já também virou o Photoshop, que é como a gente conhece hoje. No mesmo ano, o John levou esse programa para ser apresentado numa feira no Vale do Silício, e uma das pessoas que estavam assistindo era o Russell Brown, que era diretor de arte da Adobe. E esse cara viu e se apaixonou, e nesse mesmo ano, o Adobe comprou o direito para poder lançar o software. A primeira versão do Photoshop, o Photoshop 1.0, foi lançado em 1990 e ele só rodava em Macintosh. O Photoshop tinha uma vantagem, porque na época, para você fazer retoque em imagem, isso custava muito caro e exigia computador muito potente. E o Photoshop conseguia rodar com apenas 2 MB de memória, ele já funcionava. Claro que na época ele fazia alguns ajustes de níveis, curvas, alguns poucos retoques. E também tinha a famosa ferramenta carimbo. Em 1991 veio o Photoshop 2.0, que já tinha suporte para Windows, e em 1994 a versão 3.0 trouxe uma inovação que mudou tudo: o uso de camadas, que facilitou ainda mais o trabalho de manipulação digital. Foi nessa versão que surgiram também a ferramenta caneta, as máscaras e o suporte para as cores CMYK. Em 1995 a Adobe comprou os direitos dos irmãos Knoll por 34,5 milhões de dólares. Nos anos 2000, a gente tem a entrada da ferramenta Liquify dentro do Photoshop, que é uma das mais conhecidas até hoje. Em 2012, a Adobe lança a 13ª versão do Photoshop, Photoshop CS6. Agora, nessa versão, a gente já tem a possibilidade de trabalhar com arquivos em RAW. Em 2013, a Adobe anunciou que não lançaria mais versões no Creative Suite, passando a lançar todas as versões a partir daquele momento direto no Creative Cloud. Em 2016, o Photoshop chegou a ter recursos para a gente trabalhar com objeto 3D e edição de vídeo dentro do Photoshop, mas a partir da versão 22.5 a Adobe cancelou isso e lançou um software próprio para fazer esse tipo de trabalho. Em setembro de 2023, a Adobe lança o Photoshop para web. E aí esse sim já começa a contar com recurso de inteligência artificial. E por incrível que pareça, muitas das ferramentas que vieram no software original, como o carimbo, a ferramenta de níveis, de curvas, que são as ferramentas originais quando o programa foi lançado, elas estão no software até hoje, porém aprimoradas, né? E assim, o Photoshop segue evoluindo e transformando a maneira como enxergamos a manipulação de imagens. De um simples código de tons de cinza a um ícone mundial. O Photoshop é o cara hoje que dita as regras no mundo da composição de imagem. E você pode ter certeza, essa história está muito longe ainda de acabar. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a história aí de como surgiu o Photoshop, um programa que mudou pelo menos a minha vida e acredito que a de milhares de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já lembra de se inscrever no canal. E é isso, tamo junto, até a próxima. Valeu!